Alô? Oi, Tá me ouvindo? tô. Você está me ouvindo Tá também? bom, tô ouvindo também. E tudo Acho que vai dar bem? certo, né? Acho que vai. Tudo ótimo. Depois de vários testes. Sim. Então, vamos esperar Ga- mais um pouco para o pessoal entrar e a Uhum. gente começa. Gabriele, E como tá as coisas aí? Tudo certo? tudo bem? Certo. Certo e nada certo, né? Tudo certo por uns lados e nada certo por outros. É um momento que tá assim para todo mundo, né? E nós que atuamos na área ambiental, e na área de educação e na área ambiental, a gente sofre duplamente, né? Sim, Aliás, três áreas, né? Educação, ciência e meio ambiente. São três áreas, estão num limbo aí de ações políticas complicadas. sim. É, infelizmente. Mas tem muito a ganhar o relacionamento dessas três áreas nesse tema que a gente vai tratar hoje, É, que bom, né? serviços ecossistêmicos. Sim. E é um tema super legal. Eu gosto bastante. Eu acho que a gente Vocês têm, pode. vocês têm uma disciplina aí com essa cara? A gente tem uma disciplina que chama Ecossistemas Marinhos e Conservação. E aí, nessa disciplina, é abordado, né, os serviços ecossistêmicos. Legal. Acho que a gente pode começar, já tem bastante pessoas. Então, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da nossa proposta. A ideia surgiu de fazer lives desse cenário, né, que a gente está em casa, vivendo todo esse contexto de lives acontecendo, desde entretenimento, música, influenciadores, ciência. Então, até queria propor alguma coisa que fizesse com que a gente não parasse de falar de oceanografia nesse momento, né? Que pra gente da Tex é o que a gente gosta de fazer, né? Então, daí surgiu essa ideia. A instituição que a gente representa é a UFSC, e para quem não sabe, a TEX é a empresa júnior de oceanografia da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje a nossa conversa é com o Wilson Cabral, que é oceanógrafo, pesquisador e professor do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, você quer falar um pouco sobre você, da sua formação, o que você faz? Posso falar. Então, boa tarde a todos. Para mim um privilégio, né, e um prazer estar aqui com vocês, botando o pé na água salgada de novo. Né? Eu sou um oceanógrafo, um oceanólogo formado na FURG e vim para o ITA logo em seguida. Eu vim, na verdade, para São José dos Campos, assim que terminei o curso de oceanologia, para fazer o mestrado no INPE, mestrado em sensoriamento remoto aplicado. E durante o mestrado abriu-se um concurso aqui no ITA e eu logrei passar, né, para professor. E estou aqui desde então, desde 98, vou fazer 22, 21 anos aqui no ITA. E é engraçado a gente falar em serviços ecossistêmicos e vocês chamarem alguém do Instituto Tecnológico de Aeronáutica para falar, né? Interessante isso. Mas eu acho que tem que fazer uma um preâmbulo, né, para dizer um pouco dessa história, é que todos os cursos de engenharia, em algum momento, na década de 90, por uma questão formal, passaram a ter que inserir disciplinas de cunho ambiental, por necessidade e exigência de formação. Então, quando eu entrei no ITA, eu entrei para trabalhar com uma dessas disciplinas, né? E que era engenharia ambiental a disciplina. E isso é uma coisa muito interessante da nossa formação. A oceanografia, a oceanologia, enfim, são formações que dão uma amplitude muito grande, sem ser superficial. Né?
Então, a gente adentra, de fato, com profundidade em diversos temas. Isso nos torna profissionais com uma visão, uma capacidade de visão holística muito importante, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente se aprofunda e tem capacidade de se aprofundar em determinados temas conforme a demanda ou conforme o interesse, né, de cada um. Então, acho que foi isso foi um pressuposto para a minha entrada no ITA. E desde então eu venho lidando com essa questão de meio ambiente e sustentabilidade para engenheiros, né? Engenheiros de concepção. E aí eu pude fincar um pé e trazer essa visão, eu diria que holística da oceanografia para esse universo. Então, esse é um pouco dessa história recente. Bom, fiz um doutorado depois em economia, buscando exatamente essa questão de lidar com serviços ecossistêmicos e fazer uma leitura, né, a partir da economia para essa questão de serviços ecossistêmicos, de forma até que para lidar com os engenheiros, né? O engenheiro é muito pragmático, de modo geral. Então, ele tende a analisar e ver números com muito mais facilidade do que conceitos. E aí foi uma forma de inclusive, fazer um link com o público-alvo com que eu lidava e chamar a atenção desse público-alvo para as questões ambientais. Que bom que você entrou nessa área. Também você foi muito importante para mim, né? Você que me apresentou a oceanografia. Eu faço oceanografia por causa de você hoje em dia. Que conheci o curso e me apaixonei. E, Você enfim. quer me ver chorando aqui, aí não pode. Vai cortar a live. Bom, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, partilhando seu conhecimento. É um prazer e é uma honra para mim estar aqui conversando com você. Uma honra para mim, que a gente se conheceu, você estava no segundo grau, né? Segundo grau na Austrália. Sim. Enfim, a gente separou uns tópicos, né, para guiar a nossa conversa aqui. E para quem está assistindo, pode mandar perguntas, tem a caixinha de perguntas ali embaixo, e aí no final a gente vai ter um momento para responder essas perguntas. Bom, nessa semana, na sexta-feira, a gente comemorou o Dia do Meio Ambiente e na segunda-feira o Dia dos Oceanos. E não tem como falar disso sem falar dos ecossistemas, dos benefícios que eles nos fornecem e da gestão sustentável deles, né? Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre os serviços ecossistêmicos, né? Explicar o que eles são e qual é a importância deles. Bom, vamos lá. E vamos para a parte de conceito mesmo, e conceito formal, né? O que se entende por serviço ecossistêmico é tudo aquilo que, de alguma maneira ou de outra, a natureza, né, nos fornece, e aí tem um caráter que é antropocêntrico, né? Quer dizer, eu vejo a natureza como uma provedora de serviços. Então há uma crítica, inclusive, a essa visão, né? Mas, de qualquer forma, tudo que a gente pode imaginar que são benefícios que nós obtemos a partir da natureza, isso pode ser interpretado como serviço ecossistêmico. E aí a gente tem uma variedade deles, né? Desde serviços que a gente percebe muito mais diretamente, que são serviços de provisão. Por exemplo, quando eu vou ao mar, né, e pesco para subsistência, eu estou utilizando de um serviço ecossistêmico, que é a manutenção daquela espécie, daquela de abundância de estoques, etc., de pesca, né? Isso tá me provisionando, são serviços de provisão. Tudo que eu posso extrair, por exemplo, do meio marinho, enfim, para usufruto, pode ser considerado um serviço de provisão, né? Tem os serviços de regulação, serviços ecossistêmicos de regulação, que tem um caráter muito mais profundo em termos de benefícios que eles trazem, porque eles influenciam uma série de outras atividades, né? Então, eles regulam o clima, né? Não sei, entendo que o pessoal que está me ouvindo aqui boa parte estudante de oceanografia ou áreas afins, né?
mas que deve ter visto ou vai ver em algum momento a questão de transferência de momento, atmosfera-oceano, movimentação de massas de água, de massas de ar, transferência de momento que gera, por exemplo, essas ciclicidades e vorticidades e movimentos dessas massas de ar. Então, tudo isso, e mesmo na parte continental, ela é extremamente afetada por esses movimentos que vêm do oceano, né? Cabe lembrar, por exemplo, que os rios voadores, que a gente tem aqui, que são movimentos de massas de ar que vêm da Amazônia para a região sudeste, sul do país, e trazem umidade, né, fazem precipitação e trazem água para a vida nessas áreas, nessas regiões, elas são oriundas lá dos ventos alísios de Nordeste, que vêm do oceano, que adentram o continente e se juntam à umidade gerada pela floresta amazônica, e essa floresta mantém essa umidade, e aí o arrasto dos ventos os leva para os Andes, depois traz de volta para a parte central do continente, e aí ocorre essa precipitação. Então, esse é um serviço de regulação fantástico, climático fantástico, né? Provido pelos oceanos. Tem outra linha de serviços, são serviços que a gente chama de culturais, né? Que envolvem desde a questão de percepção, quem não gosta de estar no ambiente de praia, quem não gosta de vivenciar o mar como, né, os oceanógrafos tanto gostam. E isso traz prazer, isso traz saúde, né, enfim, tudo isso então também são serviços que a gente chama de culturais, né? Enfim, você tem aí uma gama muito grande de serviços. E tem aqueles serviços de manutenção também, que são serviços que dão suporte para outros serviços, né? Por exemplo, o mar é um suporte para diversas espécies, né? Uma biodiversidade enorme. Serve tanto como substrato, como hábitat, como, né, provedor de outros serviços para suporte à vida. Então, você tem aí pelo menos são quatro grandes eixos de serviços, né, que a gente, direta ou indiretamente, se abastece dos oceanos e que a gente chama comumente agora de serviços ecossistêmicos. E talvez os oceanos sejam uma das partes mais importantes do provimento desses serviços. E os de regulação, que tem uma espécie de aproveitamento global, né? Todos os outros serviços dependem desse serviço. Sim. E até você falou dos serviços culturais, é uma coisa que a gente está sentindo, né, nesse período de isolamento social, é a falta desse serviço, de Que estar saudade em que eu tenho do contato com mar. a natureza. Eu estou tão próximo e ao mesmo tempo tão longe. Saudade que eu tenho. É, eu também sinto bastante falta. Mas, então, tendo em vista a importância dos fluxos de serviços gerados pelos ecossistemas, tanto para o bem-estar humano quanto para o suporte, né, da vida no planeta, a gente existe uma necessidade de agregar valor a eles. Para fins de políticas que buscam enfrentar os trade-offs associados aos usos dos recursos naturais, a gente precisa conhecer de que maneira as mudanças nesses serviços ecossistêmicos afetam a capacidade humana de atingir seus objetivos, tanto materiais ou não. Então, e aí entra a quantificação e a valoração desses serviços, né? Como que isso é feito? Qual que é a metodologia? Guilherme, isso é uma questão bastante, eu diria, complexa até, né? E se a gente puder ir um pouco na raiz, há correntes, há linhas de pensamento em relação a isso. Há uma corrente de pensamento que acha o seguinte, que esse tipo que o serviço da natureza, quer dizer, que a natureza em si não deveria ser objeto de monetização, de valoração a ponto de se monetizar e atribuir um valor financeiro, né, econômico e assim por diante. E a outra que não, que acha que, e eu diria até que essa corrente é uma corrente mais larga, tem uma quantidade de pesquisadores maior, que acha que você tem que atribuir valor, sim,
até para que se perceba, né, ao se valorar, se perceba essa discrepância, né, de valores que a gente atribui às coisas. A gente, no mundo moderno, a gente é capaz de atribuir a uma peça de ouro, né, de uma joia, um valor muito, mas muito maior do que o que a gente atribui a um litro de água, né? Como se nós bebêssemos ouro. Então, há uma discrepância muito grande dos valores que a sociedade moderna atribui a tudo, né? Absolutamente tudo. Então, eu particularmente advogo nessa corrente. Eu acho que a gente precisa lidar, se não com valores necessariamente monetários, mas pelo menos como valorar de alguma forma de maneira a quebrar essa discrepância e a mostrar para a sociedade quanto se perde em valor de determinados bens e recursos naturais quando a gente deixa de percebê-los, de perceber esses valores que eles têm. Opa, não sei o que eu fiz aqui. Eu não estou te vendo. Tinha clicado no Agora lugar sim. errado, foi. Eu achei que eu ia cometer esses erros, essas falhazinhas aí, né? Porque eu sou neófito aqui no Instagram. Bom, então, até quando eu estava lendo, né, para estudar, para participar dessa live, eu li um artigo que falava, né, dessa diferença entre a abordagem ecológica e econômica dos serviços ecossistêmicos. Que realmente, tipo, tem pessoas que são totalmente contra a abordagem econômica, ou outros, os economistas principalmente, não são muito chegados na abordagem ecológica. Então, eu acho que encontrar um equilíbrio é importante, né? Então, até caminhando de novo na questão que você colocou, eu mandei, não sei se todos estão nos vendo, tiveram a oportunidade de ver um artigo que saiu recentemente, né, lançado pelo pessoal da Duke University. Lá eles têm um centro de valoração econômica da natureza bem interessante. A gente trabalhou junto em algum momento lá no passado. E eles têm um grupo que trabalha nessa questão de serviços ecossistêmicos marinhos, né? E esse estudo aponta, por exemplo, junto com pesquisadores brasileiros, o valor das baleias na costa brasileira, né? E chegaram a valores de 85 bilhões, né? Que valem para a existência, para o tempo de existência dessas baleias. Então, isso é muito impressionante. Então, quando a pessoa vê perto público, o grande público, tem noção de quão valioso é esse bem, estima-se que ele se incline a proteger mais esse bem do que perdê-lo, né? A velha fábula da galinha dos ovos de ouro cai bem nesse contexto. Quanto vale mais a floresta em pé, por exemplo, do que a floresta derrubada? Quanto vale mais ela em pé ao longo de toda uma vida de ciclagens e serviços de regulação e uma série de coisas, diretos, indiretos, apropriados no futuro, do que a simples madeira que eu corto e vendo no mercado e aí eu perco todo o resto. Então, daí a gente vai para as formas de fazer, de valorar, de quantificar e de valorar esses serviços. No meio marinho tem uma infinidade desses serviços. Então, o que é que eu faço? Como é que eu quantifico e valoro? A quantificação, a gente tem diversos métodos, e geralmente são métodos científicos, né? Então, estimativa de biodiversidade, estimativa de fluxos de carbono, por exemplo, que são apropriados pelo oceano, que são retirados da atmosfera e fixados no oceano de alguma maneira ou de outra, né? A propriedade tampão da água do mar, inclusive, contribui para isso. Os oceanógrafos aí vão saber. E aí eu tenho uma quantificação a partir de métodos que geralmente são métodos científicos. Como valorar, aí depende de uma série de coisas. Depende, eu diria, inicialmente, do objetivo da tua valoração. Para que você quer valorar esse serviço?
Você quer valorar porque que te interessa conservá-lo, você quer valorar porque te interessa obter recursos, né? E na mesma ordem, né, de grandeza da valoração que você atribui para mantê-lo, para conservá-lo e assim por diante, ou simplesmente porque você um comerciante. Você, por exemplo, esse exemplo não valeria para o oceano, né? Porque não tem dono. Mas se você é um dono de uma área, por exemplo, que tem uma floresta e quer valorar essa floresta, talvez te interessa valorar porque você quer manter a floresta, mas simplesmente para te dar um dinheiro para você sobreviver, para viver, ou mesmo ganhar, se locupletar em cima dessa floresta. Né? Assim como se você a derrubasse, você poderia colocar um pasto, ou trabalhar uma agricultura e ter o benefício, né, da renda dessa agricultura, dessa pastagem e tudo mais. Então, tem diversos objetivos de valoração. A gente fez vários trabalhos, por exemplo, em que o objetivo era conservação. São trabalhos que interessam, por exemplo, para o gestor de uma unidade de conservação. E aí, isso valeria, por exemplo, para a unidade de conservação em meio marinho. Né? Então, eu tenho lá APA de corais, né? Eu tenho regiões no meio marinho que já foram objeto de valoração para esse efeito. Olha, eu tenho um potencial de valor da ordem de tantos milhões por ano, né? E, no entanto, essa área recebe, por exemplo, do governo federal, R$ 100 mil por ano para sua manutenção. Então, há uma discrepância muito grande. Faz sentido? Né? Então, como eu posso obter esse outro montante de recursos para manter aquela área conservada e gerando esses recursos todos que eu valorei? Né? Então, tem diversas possibilidades e vai depender muito dos objetivos que você tem para valorar. Eu diria que quanto mais a gente percebe diretamente o valor, mais fácil é de valorar. Né? Então, por exemplo, os serviços de provisão são os serviços mais fáceis de valorar que tem. Que é, por exemplo, o peixe. Tem uma área, por exemplo, que eu quero, no meio marinho, que eu quero atribuir valor. Eu vou levantar qual que é o potencial, por exemplo, de pesca sustentável naquela área, e aí o valor de provisão é simplesmente quanto custa essa pescaria no mercado. Né? Então, para alguns itens, eu tenho um mercado que potencialmente já me indica um valor. Né? Qual que é a desvantagem desse método? É que esse mercado ele me indica um valor que não contempla os demais serviços ecossistêmicos. Ele só contempla aquele valor de uso daquela espécie vendida no mercado. Né? Se aquela espécie contribui, por exemplo, para a manutenção de outras espécies, esse valor que o mercado me dá não está incluindo aquelas outras. Esse valor, se essa espécie contribui, por exemplo, para uma fixação grande de carbono no oceano, essa valoração não vai me indicar esses outros valores. Vou dar um exemplo do trabalho com as baleias. Né? Então, chegou-se à conclusão que uma baleia, ao longo de sua vida, ela acumula uma quantidade muito grande de carbono. Né? Ao final da vida, você tem praticamente 40 toneladas de carbono, é o corpo, né, em biomassa daquela baleia, que vai geralmente se depositar em águas profundas. Então, ele não é automaticamente liberado. Isso é um serviço de retenção de carbono. Se eu for perguntar para os japoneses e para os chineses, que são os que pescam baleia, né, eles vão atribuir um valor de mercado para uma baleia que não contempla toda essa quantidade de outros serviços que aquela baleia prestou ou presta. Então, essa é uma desvantagem dos valores de mercado. E eu tenho outras valorações. Eu tenho, inclusive, no limite, do outro lado, o valor que a gente chama de contingência, que é um valor que é um método pelo qual eu posso obter um valor, inclusive aquele valor desprovido de qualquer pensamento de uso ou troca. Tá? É o valor que as pessoas atribuem a coisas, ou a espécies, ou a indivíduos,
pelo simples fato daquele objeto, daquele indivíduo, daquela espécie existir, né? Tem um cunho ético aí, né? E esse valor eu consigo obtê-lo, pelo menos parcialmente, perguntando para as pessoas quanto você está disposto a pagar para conservação, por exemplo, de determinada espécie. Então, esse também é um método. E aí eu tenho desdobramentos desse método para chegar num valor mais assertivo ao final. Então, são vários métodos. Tem métodos de custo de reparação, custo de reposição. Por exemplo, isso vale quando eu tenho uma contingência em que aquele determinado recurso pode ser perdido ou foi perdido, né? Um derramamento de óleo, por exemplo, no mar que acabou com o manguezal, né? Então, quanto custa reparar aquele manguezal? Ou reparar minimamente para torná-lo o mais próximo possível da situação anterior ao derramamento. Então, eu posso trabalhar com alguma estimativa nesse sentido, por exemplo, para oferecer para um juiz, né, que vai fazer uma sentença sobre uma determinado um crime ambiental. Ele pode usar isso como objeto de valoração e sentenciar com base nisso, né? Então, eu diria que o método é muito relativo e depende do objetivo da sua valoração. Foi bem esclarecedor para mim. Que bom. E mudando de assunto, né? As mudanças climáticas é um assunto que está em pauta no mundo todo. A gente vê os protestos do Fridays for Future acontecendo. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. A ação climática é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eu queria saber qual que é o impacto das mudanças climáticas nos serviços ecossistêmicos marinhos. Olha, eu diria que são as piores possíveis, porque, veja, aliás, depois eu posso mandar, você pode distribuir aí para o pessoal que participou de alguma maneira. Tem um estudo muito interessante que fez uma análise de serviços ecossistêmicos nas ilhas, aliás, lá perto de onde a gente estava, né? Nas ilhas próximas à Austrália, Vanuatu, inclusive, Ilhas Fiji, né? E eles, o mais interessante do estudo é comparar tudo que os serviços ecossistêmicos provêm em contrapartida ao que é o PIB desses países, dessas pequenas ilhas, né, e etc. E você vê como são discrepantes esses valores. E são ilhas que estão aí para sofrer os principais danos, os primeiros danos em relação ao aquecimento global. Então, são ilhas que estão sob constante avanço do nível do mar, estão perdendo em área. E aí você tem talvez um dos principais serviços ecossistêmicos, que é a manutenção de linha de costa e a manutenção de área de ocupação mesmo no continente, né? Nós fizemos um estudo aqui no Brasil e por mais que a gente tenha um problema no Brasil de definição dessa linha de costa em termos de altimetria e batimetria, isso atrapalha, isso dificulta a gente fazer uma projeção assertiva sobre a elevação do nível do mar e os impactos. Mas a gente consegue, de alguma forma, né, com alguns critérios e alguns métodos, a gente consegue aproximar bem esse. E fizemos uma análise de vulnerabilidade, por exemplo, para cidades como Rio de Janeiro. E a conclusão é que você tem a gente usou como proxy para o valor do impacto as perdas imobiliárias que poderiam decorrer da perda de áreas, né, por conta dessa elevação do mar. E o valor chegou a alguns bilhões de dólares por ano. E essa reportagem saiu no Jornal Globo e tal, e as imobiliárias começaram a ligar. Nossa, mas como é que é isso? Quando isso vai acontecer? A gente tem que se preparar. Vamos começar, então, a fortificar o mercado de seguros e de resseguros, né, para isso e tal. Enfim. Então, de fato, o ambiente marinho, meio marinho como um todo, ele é um receptáculo de boa parte desses impactos, né?
o impacto sobre as espécies, de modo geral, né? Então, se você tem por um aquecimento, esse aquecimento ele não é regular, quer dizer, não vai aquecer o oceano por igual. Então, tem regiões que vão se aquecer mais e mais rápido, regiões que vão se aquecer menos e mais devagar, e regiões que vão ter valores quase indiferentes de aquecimento, né? Isso vai fazer, por exemplo, com que mude muitas rotas de migração de espécies, com que, inclusive, o ambiente, o habitat dessas espécies, ao mudar, mude a conformação de espécies que ali estão. Então, o retrato que a gente teria hoje de biodiversidade, ele pode ser alterado significativamente a partir dessas mudanças que já estão ocorrendo, né? Então, tem diversas formas com que o meio marinho será impactado. A gente tem a questão dos corais, por exemplo, que já na Austrália já é uma realidade, né? Que envolvem três variáveis, né? Não só a variável que mexe com a questão de níveis, de oscilação do nível do mar e tempos de exposição, né? Tanto a salinidade quanto a atmosfera, né, dos corais, mas também a questão da acidificação das águas, então afeta de outra maneira, a acidificação, branqueamento de corais e tal. E também, no caso da Austrália, o aumento ou a redução significativa, pode ter dois sinais, da entrada de água do continente para os oceanos. E a quantidade de sedimentos que essa entrada de água tem, né? Então, isso impacta também, pode impactar de maneira mais forte ou menos a questão dos corais. Então, se a gente pensar que os corais, por exemplo, o ambiente de corais é um microcosmo dos oceanos e tem todos esses impactos, a gente começa a perceber que os impactos vão acontecer em diversos outros locais e com variações, né, de tipos, agentes, vetores, né, uma ordem muito grande de grandeza a gente pensar em todos os oceanos. E a partir desses impactos, né, como os oceanos são provedores de mais da metade do oxigênio da Terra, então acaba afetando tudo, né? Toda a vida. Exatamente. Que são aqueles serviços de regulação que a gente comentou no início, né? Sim. Então, esses serviços, uma vez afetados, eles geram, né, impactos sinérgicos. Então, você começa a ter impacto sobre todos os outros serviços, todas as outras variáveis que são dependentes daquele serviço. Inclusive os continentes, inclusive a nossa, né? Fora o fato de que boa parte da população mundial e da brasileira residem em áreas costeiras, né? Todo o continente deve sofrer algum tipo de impacto por conta dessa oscilação de nível do mar, de aumento ou redução de precipitações em meio marinho, transporte de umidade do meio marinho para o continente, e tudo isso será impactado de alguma forma, vem sendo, né, impactado de alguma forma por mudanças climáticas. Sim. Então a gente falou desses impactos e agora tem se falado muito numa redução da emissão de carbono por conta do isolamento social, né? Então, essa redução ela é real e ela é significativa para ter um impacto positivo, talvez não imediato, mas a longo prazo nos serviços ecossistêmicos. E fala um Eu pouquinho diria também que fala um pouquinho de como você imagina que seja o cenário depois, né, desse isolamento social. Peraí, eu vou pegar minha bola de cristal. Eu diria o seguinte, vai haver, quer dizer, os resultados já demonstram uma variação significativa, porém não é de uma magnitude muito grande. Então, a gente está falando, por exemplo, de coisas de redução de entre 2, 3 até 10% das emissões, do total de emissões globais, né, para este ano, dependendo de quanto dura a pandemia. Então, sobre um aspecto é significativo.
com todo o esforço do IPCC e da ONU, né, e das políticas globais, né, multilaterais para redução de emissões, nós não conseguimos fazer essa redução global tão grande em tão pouco tempo. Então, sob esse aspecto, sim, ele é bastante significativo e demonstra o quanto a gente realmente pode fazer, né? Então, essa sinalização talvez seja o melhor da experiência que a gente está vivendo agora, né? É a sinalização do quanto nós podemos. Eu acho que o mais complicado é a percepção do público sobre isso, né? Da sociedade, né, de modo geral, sobre essas questões. Para alguns está muito claro, né? Tem muita gente que já posta fotos, né, nas redes sociais de bichos que começaram a entrar, né, nos rios, que começaram a povoar determinadas áreas que não estavam antes, porque reduziram as plumas de poluição, inclusive não só no mar, na zona costeira, mas também até na atmosfera, quer dizer, pássaros que de repente não apareciam e começaram a aparecer, porque reduziu a pressão de poluição das cidades, enfim. À medida que o público ganha, que essas questões ganham visibilidade, no imaginário é interessante que essa imagem nos tragam reflexões sobre podemos. E há como boa parte das questões ainda é possível reverter, né? Minha preocupação é se isso vai ser suficiente para fazer com que haja uma pressão da sociedade por uma mudança mais radical no sistema econômico, no nosso modus vivendi, né? Ou seja, da forma como a gente lida com tudo. Eu vejo, então, por um lado, coisas muito interessantes como essas imagens e essa identificação de uma série de coisas interessantes. Mas, por outro lado, vejo pressões do tipo, nossa, vamos reabrir logo, vamos reabrir que eu já não aguento mais e tal, e reabre, e a economia, entre aspas, e os shoppings se enchem de gente, né, e tudo volta de uma maneira mais rápida, mais lenta, mas volta ao seu normal, entre aspas. Se isso acontece, a gente perde toda a possibilidade de avançar, né, rumo a uma sustentabilidade, rumo a uma sociedade planetária mais eficiente, mais solidária, mais, enfim, sustentável, né? Como a gente sempre procura. Então, tem sinais aí que, ao meu ver, são sinais antagônicos. E para onde nós iremos, aí eu precisaria da bola de cristal. Mas eu quero crer e faço votos que as pessoas entendam que o novo normal é um normal diferente, né? Que a gente realmente precisa dar espaço e se dermos vai ser melhor para todo mundo. É muito bom. Com certeza. Eu acho que uma coisa que turva, né, voltando à primeira frase, uma coisa que turva isso é o cenário político. Se nós tivéssemos vários líderes como a primeira-ministra da Nova Zelândia, né, eu acho que o mundo poderia pensar que o futuro seria muito melhor. Sim. Bom, então, acho que vamos para as perguntas. Alguém perguntou aqui, um estudioso de baleias me disse que a extinção delas é inevitável. Qual é o seu entendimento? Eu acho que vai ter que perguntar para o estudioso de baleias. Acho que não envolve muito. Eu acho que a questão o que deve estar em jogo nessa questão é quase uma questão evolutiva, né? O que eu acredito que a pessoa que ela se referiu estava falando de uma questão evolutiva. E tudo bem, talvez seja inevitável num espaço de tempo da evolução, né? É como eu tinha um professor na época da oceanologia que falava que todo lago é um ambiente que tende a deixar de ser lago, né?
por uma questão, né, de evolução geomorfológica. Há uma tendência de haver uma deposição de sedimentos nesse lago, aumenta a superfície de evaporação, e ao longo do tempo ele vai perdendo essa água e vai, com o tempo, vai deixando de ser lago. Quem estuda ecologia em manchas, por exemplo, sabe bem do que é isso. Mas isso são coisas evolutivas. Eu acredito que a linha, né, de resposta dessa questão tá mais ligada a isso aí. Aí envolve um tempo que tá bem longe, penso eu, e quero crer, né, do nosso cotidiano, né, do dia a dia, vamos dizer assim. A outra é qual o panorama dos serviços ecossistêmicos marinhos no Brasil? Eu estava conversando agora há pouco com um grupo de colegas, de amigos, né, da oceanografia, que estão atuando em diversas frentes, e houve hoje, inclusive, agora há pouco, acho até que está acontecendo uma reunião justamente para falar sobre essas questões da zona costeira e dos programas que a gente tem para lidar com gerenciamento de zona costeira e tal. E, por uma questão política, a resposta foi muito negativa, né? Todos os programas e boa parte dos temas que a gente tinha para lidar com isso estão paralisados. Procosta, por exemplo. Eu participei, quando eu falei em altimetria e batimetria, eu participei aqui, o ITA, né, foi um núcleo do primeiro estudo brasileiro oficial de mudanças climáticas e adaptação. Isso foi feito em 2015, aliás, 2014 e 15. E nós lideramos duas áreas, de infraestrutura urbana e infraestrutura costeira. E, infelizmente, boa parte de tudo que a gente estudou e apontou e etc., foi apropriado, né? Então, por exemplo, Adapta Clima, boa parte do que a gente discutiu e apresentou, Adapta Clima absorveu o programa, mas são coisas que hoje estão paralisadas ou andando a um passo muito, muito lento, né? Enfim, boa parte das equipes foram desmobilizadas. Então, o cenário é um cenário muito, muito ruim, e que envolve a questão política. Então, a gente precisa superar essa questão política para ter isso de novo andando nos trilhos. Por outro lado, é muito importante e os passos a seguir vão dizer para onde a gente vai, mas necessariamente essas ações deveriam envolver os três níveis de governo, federal, estaduais e municipais, e essa integração é uma integração muito complicada. Tem sido uma integração muito complicada porque, especialmente quando há a falta de uma liderança, né? O governo federal, de alguma maneira, exercia essa liderança. Então, boa parte desses programas, como são programas que mexem com toda a questão costeira brasileira, então eles eram programas que partiam boa parte do governo federal. E a falta dessa liderança hoje está deixando esse diálogo em aberto, E infelizmente. pegando um link já com esse panorama aqui no Brasil, perguntaram também quais são os serviços ecossistêmicos marinhos mais ameaçados no Brasil, ainda que regionalmente. Olha, eu diria que nós temos um problema grande de sobrepesca e de uso de métodos altamente destrutivos de pesca. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Então, se a gente pensar nisso, os estoques pesqueiros, né, são dos serviços que mais sofrem. Eu diria que, vamos lá, boa parte desses estoques, inclusive, eles atendem a uma pesca de subsistência que, na ausência dela ou no prejuízo dela, eu tenho um prejuízo de todas as comunidades pesqueiras que sobrevivem e que usufruem diretamente desse serviço, né, ecossistêmico. Então, este é um serviço que está sob ameaça e colocando em risco e colocando também sob ameaça boa parte dessa comunidade que vive desse recurso.
toda a parcela de ambientes que sofre com a ação de despejos continentais, sejam ambientes de mangue ou estuarinos, mas tem uma grande quantidade de resíduos, né, sendo lançados a todo instante, seja por emissários submarinos, seja que vem pelos rios mesmo, né, da drenagem continental, mas que recebem aportes de esgoto, aportes de todo tipo, né, de poluentes da atividade humana. Esses ambientes também têm diversos serviços ecossistêmicos sendo constantemente ameaçados por conta dessas pressões. Aí E tem por mais mais uma... que... Desculpa. Não, só para fechar, por mais que a gente tenha evoluído sobre alguns aspectos na resolução de alguns problemas desses aí, a questão de saneamento básico evolui muito pouco, né? Então, o aumento do nível de tratamento de esgoto no Brasil aumentou relativamente pouco, perto do que deveria aumentar. E isso tem um impacto também, ou seja, o impacto foi mantido, não foi reduzido da forma como deveria ter sido. A outra pergunta é: existe risco biológico com o degelo causado pelos seres microscópicos descongelados? Isso é uma boa pergunta para epidemiologistas e biólogos e, eventualmente, glaciólogos, né? Mas eu vou me atrever a responder uma ponta desse iceberg. De fato, isso já é constatado, né? Nós temos nas medições aí, de gelo antártico e ártico, são encontrados diversos tipos de micro-organismos, de bactérias, de vírus, né? Estão lá congelados, vamos dizer assim. E, de fato, se houver à medida que vai havendo um descongelamento, né, fala-se muito no permafrost, né, no hemisfério norte, você começa a liberar essas cargas virais, vamos dizer assim. O que a gente não pode presumir de imediato é se isso vai gerar um impacto significativo em termos epidemiológicos no futuro, né? Isso aí é uma incógnita. Mas que há um aumento potencial do risco, de fato há, né? Então, não tenha dúvida. Agora, mais do que isso, foge completamente da minha área, não me atrevo. Bom, para terminar, faltam 10 minutos para que o Instagram vai cortar a nossa live. Eu tenho uma pergunta, que é: o que te traz mais felicidade nessa sua escolha de área de profissão e de ter decidido trabalhar com ciência? Milene, é uma ótima pergunta. Mas vamos lá. Eu tenho uma história engraçada. Antes de fazer oceanografia, eu fiz elétrica e fiz 3 anos de elétrica e 1 ano de geografia. Mas quando eu estava no segundo grau, na idade que você tinha quando a gente se conheceu, eu tinha visto sobre oceanografia a partir da série do Jacques Cousteau e li alguma coisa e aquilo me encantou. Então eu queria fazer oceanografia, desde o segundo grau. Mas na época só tinha no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E para mim era meio complicado. Uma família, né, que não tinha condições de me mandar para longe e ficar me mantendo, que era o curso era em tempo integral. E aí eu abortei esse sonho, né? E fui tentar ali onde eu estava. Eu sou de Goiânia, não tem mar em Goiânia, e fui tentar fazer o que estava mais à mão, né? Mas sempre pensando, sempre a sonografia estava na cabeça, sempre estava na cabeça. Quando eu reuni condições, e não me satisfazia com os outros cursos, eu achava que ou eram muito focados, eu queria uma coisa mais abrangente, etc. Eu vi isso na geografia, de certa forma. Mas aí, na geografia, não me atraiu o fato de que boa parte da demanda de geografia eram de pessoas que queriam dar aula no segundo grau, né? Dar aula de geografia, né? Boa parte. Então, pouquíssimos que queriam realmente lidar na geografia como ciência e tal. E quando eu reuni condições de sair, eu, com minhas próprias pernas, eu
falei, vou fazer oceanografia e fui. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Não tenho dúvida disso. É um curso que eu, aliás, você é objeto disso aí, né? É um curso que eu recomendo para todo mundo que quer ter horizontes ampliados, que quer conhecer, gosta de física, mas também gosta de biologia, e tem curiosidade com química, e tem curiosidade científica. Então, eu acho que é um curso que completa essas lacunas de uma forma muito interessante. Tem outros também que fazem isso de alguma maneira, mas então não tem nenhum arrependimento, muito pelo contrário, eu acho que eu sou muito feliz nessa escolha. E outra escolha que eu tinha também desde quando eu comecei a graduação era: eu quero ser um professor universitário e eu quero ser um professor de uma universidade federal. E assim que eu tive a primeira oportunidade, eu tentei e consegui, por sorte também, né? Um pouco de sorte. Então foi muito bacana, né? Então hoje eu me considero profissionalmente extremamente realizado. E isso é que faz também com que a gente produza com satisfação, com alegria, enfim. Não ganha muito não, mas não ganha muito dinheiro, mas ganha bastante alegria e felicidade. Então, muito obrigada por essa conversa, pelo seu trabalho e por me inspirar também, né? Foi muito bom, adorei conversar com você. E a Tex vai estar fazendo outras lives aqui no Instagram a cada 2 semanas. Então, quem estiver assistindo aí, fica ligado no nosso Instagram para as divulgações. E, e a live vai ficar salva aqui no nosso perfil também, para quem quiser rever ou quem não conseguiu assistir agora. E é isso, muito obrigada, Wilson, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que mandou pergunta, que contribuiu para o debate acontecer. E se você quiser mandar um recado final. Legal, obrigado aí pela oportunidade, obrigado por me ensinar a usar o Instagram numa live. Primeira vez, eu acho incrível isso. E eu quero só deixar um recadinho, né? Tem muitos oceanógrafos aí. Eu hoje coordeno o programa de pós-graduação em engenharia de infraestrutura aqui no ITA, né? Então, e cabe oceanógrafo aqui, tá? Então, aliás, tive a oportunidade de orientar no mestrado e doutorado oceanógrafos, né? Então, quem quiser, venha. Nós temos aí 2 processos seletivos por ano e temos um núcleo de estudos em infraestrutura, ambiente e sustentabilidade. Um dos nossos temas é infraestrutura costeira, por exemplo, né? Venha que será bem recebido. E quem quiser procurar, procure o NINFA, Núcleo de Estudos em Infraestrutura, Ambiente e Sustentabilidade do ITA. E nós temos hoje uma página no Instagram, temos uma no Facebook, e com tudo que a gente tem produzido aí, como exemplo, e aí de repente o link se faz, né? Sejam bem-vindos, venham. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a quem assistiu também. E a gente vai ficando por aqui. Até mais e até a próxima live. Até mais.